A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer aí um vídeo bacana, sim. Vou embasar com outro vídeo aqui, tá? Mas antes vou dar uma ressalva aqui, que eu fiz um vídeo aí da Aliança da Graça e Aliança da Lei de novo, né? E falei sobre os alimentos, porque tem muitos aí querendo que a gente seja abstenha de comer alguns alimentos carnívoros, porque fala que isso contamina, que a gente tem que voltar para a lei, tem que obedecer à lei do Antigo Testamento, né? E eu disse que a gente tem que obedecer são as leis morais que é a lei de Cristo da nova aliança. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, todos os ritos, todas as cerimônias, todas as festas, tudo que ele tinha que cumprir da lei do Antigo Testamento, ele cumpriu no nosso lugar. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir por sermos pecadores, certo? Tanto é que nem o judeu cumpriu. Eles caíram em idolatria e alguns foram condenados pelo Senhor e outros se converteram, se arrependeram do mau ato que tinham feito lá contra o Criador e se converteram lá no tempo de Moisés, no Êxodo, né? Quando adoraram o bezerro de ouro lá, que o Criador falou que não pode adorar nenhuma criatura, nem fazer imagem de nenhuma criatura para adorar. Só devemos adorar o Criador, o único verdadeiro Criador de todas as coisas. Né? Então, e eles fizeram isso lá. Então, desobedeceram um requisito da lei. Entendeu? E foram restaurados. Agora, aqueles que não se arrependeram foram condenados. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado de querer pôr alguns aí que tem querendo pôr os irmãos na obediência da lei do Antigo Testamento, ou que a gente obedece a leis morais dos 10 mandamentos. Mas mesmo assim a gente pode tropeçar em um deles. Mas por estar no Messias, quando a gente tropeçar, a gente vai confessar o Pai que errou, pedir a justificação por meio do Filho, Messias, e pedir a purificação pelo sangue dele que é vigente até hoje para nos purificar da nossa injustiça, das nossas falhas, dos nossos erros. Entendeu? Porque quem quiser gloriar na lei tem que cumprir toda a lei dos 10 mandamentos. Alguém consegue cumprir toda? Sem, mesmo? Você consegue não desejar na sua mente? Não precisa você botar em prática. O Messias falou, se você desejar na sua mente, já pecou. Né? Então, você consegue, nos pensamentos, você às vezes tem uma pessoa que prospera financeiramente, que você conhece, compra uma casa, você não deseja, você não quer que ela não tenha, que ela perca, você deseja o bem dela, mas mesmo assim você tem vontade de ter o que ela conquistou, né? Você só não põe em prática, não vai prejudicar ela, não vai, mas deseja, irmãos, a gente repreende esse desejo, porque sabemos que é pecado, desejar o que não é nosso, mas ou às vezes você olha uma mulher na rua interessante, ou um homem que você sinta atração, ou olhe para ele se ache bonito, e se a pessoa for casada? Você já pecou na sua mente só com desejando uma coisa que não é sua. O Messias falou, entendeu? Você não pode colocar em prática esse desejo. Aí sim, mas pensar, vem os pensamentos na sua mente. É lógico que você vai se moldando a sua mente para renovar a sua mente conforme a palavra da verdade. Conforme você vai estudando as escrituras, você vai bloqueando para que esses pensamentos venham o menos possível na sua mente. Mas vez ou outra, o inimigo, sabendo da nossa situação pecaminosa carnal, ele vai lançar alguns pensamentos para você desviar do caminho do Pai. Entendeu? Então, não venha com essa para mim. Então, se for assim para obedecer a lei do Antigo Testamento, vamos apedrejar os adúlteros, porque lá tinha essa lei, né? E se for para obedecer, a lei não pode comer peixe, não é qualquer carne, não pode comer peixe com escama. E outra, qual que é a outra lei que tem que obedecer? Tem uma lei lá que eu me esqueci agora. Qual a lei lá que não obedece mais hoje? Que é grave também, né? É, tem outras lá que eu esqueci agora. Então não sejamos hipócritas. Entendeu? Nós estamos na nova aliança da graça. Não é que você pode pecar à vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Não é que a gente não tem que cumprir as leis morais. Temos que, por meio do Espírito Santo, nos capacitar por meio da palavra para fazer o máximo para cumprir os mandamentos morais. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantar falso testemunho, amar a Deus acima de todas as coisas, o Criador, né, no caso, que muitos conhecem como Deus, amar o próximo como a ti mesmo,
né? Esses mandamentos e outros que tá, não vou listar todos aqui, né? Que a gente tem que cumprir. Mas pode acontecer da gente escorregar nenhum deles, entendeu? Aí a gente recorre ao Messias, entendeu? Agora, por que assim, eles falam muito de alimento? Alguns querem que você volte a abster de alimento por causa que fala que você vai se contaminar. Não, o que contamina o que o Messias falou que contamina não é o que entra pela boca, nem o comer por mãos por lavar. O que contamina são os desejos do coração, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os roubos, as corrupções. É isso que contamina o homem, você falou. Que sai do coração sem Deus, que do coração maligno. Entendeu? Então, não venha com essa. Pode comer os alimentos normal. Quando, assim, às vezes fala para não comer certos alimentos, não é porque eles vão te contaminar, porque tudo foi purificado. O Criador falou para Pedro, mata e come, Pedro, o animal lá. Oh, Senhor, Criador, eu não como nada impuro. Não torne impuro o que eu purifiquei, Pedro. Aí lá em Timóteo fala, né? Pela oração e súplica com ação de graça e pela palavra, quando você ora de cima dos alimentos que você vai comer, ele é purificado. Aí vem um herege falar uma coisa dessa. E são filhos do Criador. Alguns são filhos do diabo, que eu já sei, né? Que eu tenho discernimento de discernir quem é do Criador e quem não é. Alguns não dá para discernir porque ele se transfigura de luz, se camufla muito bem, né? Você tem que ficar conhecendo ele muito ali. Mas alguns já dá para você, pelos frutos que eles plantam, você sabe diferenciar quem é do maligno, quem não é. Agora, tem uns que são filhos do Criador, mas eles estão errados. Eles não. Alguma coisa está fazendo eles errar no entendimento. Entendeu? Porque a gente é falho também, podemos errar, né, irmãos? Mas são filhos do Criador, mas eles têm que averiguar o que eles estão falando aí, porque não procede, biblicamente falando, né? Os alimentos, às vezes você pode falar assim para a pessoa não utilizar deles, porque alguns alimentos, por exemplo, pessoas que têm, homens ou mulheres, mas geralmente é homem, né? Testosterona alta, que tem os hormônios aflorados. Então, certos tipos de alimentos são afrodisíacos. Então, vamos supor, para o cristão que está lutando contra desejos carnais sexuais, aí é bom você se abster de alguns alimentos por causa disso. Não porque ele vai te contaminar, como dizem os religiosos, ou alguns que não são religiosos, mas que não estuda, mas que saiu das religiões, mas carrega religiões dentro de você, dentro da sua mente. Você tem que se limpar a sua mente de religiosidade, irmãos. O evangelho é puro, não pode ter religiosidade no meio. Porque muitos saem dos templos, falam, templo eu descobri que o Criador não habita lá, e templo feito por mãos humanas, que a união agora é espírito de verdade, onde está 2 ou 3 ou mais no nome do Criador, mas ainda carrega em si doutrinas religiosas. Então você tem que estipar, desaprenda o que você aprendeu para aprender de novo. Aí carrega essas doutrinas da religião para dentro do corpo do Messias. Aí começa a disseminar e ensinar essas heresias. Entendeu? Isso é um perigo. Então, um pouco de fermento levanta toda a massa. Então, se você quiser, você estiver lutando com os desejos carnais, como diz Paulo lá na carta de 1 Coríntios, aí se quiser abster de alimento, como por exemplo, afrodisíaco. Frango é afrodisíaco, não sei se você sabe, até feijão que ele contém ferro e tem, ele vai para a corrente sanguínea, né? Então frango, qual que é outro alimento? Eu falei feijão, amendoim, pimenta, tudo isso tem afrodisíaco. Que quem tá lutando com desejos lascívios, então vai atiçar os hormônios dessa pessoa e ela pode pecar na área sexual por causa desses alimentos, porque isso é verdade. Isso eu não tô falando que é mentira, tá? Agora, não que você não pode comer carne porque vai te contaminar, porque o alimento era o Senhor purificou toda criatura, ele purificou, ele criou para aqueles que conhecem a verdade, tá? Não vem aí não, tá os textos bíblicos aí das Novas Alianças que fala disso muito bem. Carta de Timóteo, Tito, 1 Coríntios, as cartas de 1 Coríntios de Paulo, Colossenses, tá tudo aí. Então pega essas cartas que Paulo escreveu, fala assim, Paulo é um herege, um falso profeta, rasga as cartas de Paulo das escrituras e joga no lixo.
né? Que o Senhor me repreenda por falar isso aqui. Mas mediante o que esses caras falam, então rasga as cartas de Paulo do Novo Testamento, das cartas para as igrejas, rasga ela. Ué, tá bom? Então vamos aí embasar, senão fica grande o vídeo. Tem uns hereges aí, ou umas pessoas que é do pai, mas que não se alimenta direito da palavra e fica trazendo confusão, heresia na mente das pessoas, entende? E eu não disse que o Salvador veio abolir lei nenhuma, ele veio cumprir. Antes que venham os hereges falar que eu falei que o Salvador veio abolir lei, ele cumpriu a lei, né? E nós temos que cumprir as leis morais, não tem nada de cerimoniais, ida ao templo, sacrifício carnal, sacrifício é espiritual, é justiça, verdade, é amor ao próximo, amor ao Criador, amor à sua palavra, andar na mansidão, andar na paz, andar no amor, vem servir os irmãos, ou ensinando a palavra, ou servindo em outras necessidades que o irmão tenha. É o sacrifício que a gente faz hoje. Vem com essa não, hein? Vai com essas heresias pra lá. Vamos lá. Inquietação crescente nos corações daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Uma pergunta que ecoa nos momentos de silêncio e oração. Por que tantos filhos genuínos do Altíssimo têm se sentido deslocados nos lugares que deveriam ser sua casa espiritual? Por que os escolhidos de Deus, aqueles que carregam seu selo no coração, têm encontrado mais deserto do que refrigério entre as quatro paredes dos templos? Amados, esta não é uma questão de rebeldia. Não estamos falando de pessoas que abandonaram a fé ou que se tornaram... O que são escolhidos do Criador? Escolhido do Criador é todo aquele que o Criador, o Pai, chama ou para salvação, né? E não dá grandes missões para ele, só chama para ele se arrepender dos pecados e ir para a palavra dele para ter salvação. E outros escolhidos, o Pai chama também para missão, para orientar outros irmãos, entendeu? Ele dá missões, entendeu? E por isso esses irmãos vão ser perseguidos por pessoas que não creem na palavra, vão ser difamados, vão ser zombados, escarnecidos, vão ser injustiçados, caluniados. Esse é o preço. Assim como o nosso Salvador Messias foi. Não pregaram o homem no madeiro, né? Não esbofetearam ele, não cuspiram nele, não chicotearam porque ele falava a verdade. Então quem não quer ouvir a verdade vai perseguir os escolhidos do Pai através do Messias, que assim como o Pai enviou o Messias para nos resgatar e nos salvar, pagar nosso pecado, dar vida no nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação, assim o Messias também nos envia depois de crer para ir e darem fruto, para pregar a mensagem para outros irmãos que ainda não acordaram, estão dormindo, entendeu? Não para os perdidos eles não querem saber da palavra, porque eles não querem a verdade. Eles querem as igrejas, porque as igrejas falam o que eles querem ouvir. Você vai ser rico, você vai ter casa, você vai ser dono de empresa, você vai ser isso. Não, o que a gente quer é comunhão, intimidade com o Pai. A gente quer adorar o Pai em espírito e verdade. Não uma adoração superficial, uma adoração profunda. Fazer a vontade do Pai, matar a nossa vontade para agradar o Pai. Porque o Pai, por amor ao Pai, porque o Pai nos amou, que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. É isso que a pessoa não entende. Não, é contra o da carrocinha. Tudo bem, irmãos. Cada um acredita no que quer. Você quer acreditar que é uma história da carrocinha? É um direito seu. Eu acredito na palavra da salvação. Cada um acredita, ninguém está obrigando. Aqui é análise e reflexão. Tá? Então, os escolhidos significa isso aí, tá? Nem todos... por isso que tem aquele versículo lá de Evangelho de Mateus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque tem alguns que são chamados e não querem andar no caminho do Pai, não querem a salvação, não querem crer no Messias, né? Outros atendem o chamado tanto para a salvação quanto para a missão, entendeu? Vamos lá. Em seu relacionamento com o Senhor. Esse o Criador chama de escolhido. É lógico que o Satanás também tem os seus escolhidos do lado do mal, tá? Que fique bem claro. Vamos lá. Ao contrário, estamos falando daqueles que amam a Cristo com tal intensidade que não conseguem mais permanecer onde sua presença não habita. Charles Spurgeon, aquele grande pregador aqui fala Cristo, tá? Eu chamo de Messias. Por quê?
Porque Cristo é um nome dado pela Igreja Católica Apostólica Romana depois que os apóstolos e o nosso Salvador, o Salvador morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi para o Pai, né? E os apóstolos morreram martirizados por pregar o Evangelho, porque Roma perseguiu, e não só Roma, outros também, né? Na época da Inquisição, também católica, que quando se levava a verdade, falavam que era feiticeiro, era bruxo, e tocava o fogo naqueles que pregavam a verdade, né? Como isso vai acontecer lá na grande tribulação daqui a um tempo, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Quando o anticristo aparecer aí, se revelar que ele é o antimessias, né? Que tá trazendo as ideologias mundanas para enganar as pessoas, distorcer a Bíblia, para poder a pessoa adorar ele como se ele fosse Salvador, né? Os primeiros 3 anos e meio, porque são 7 anos da grande tribulação que tá por vir, né? Vai vir com a falsa paz, né? Para ilubriar as pessoas, como Salvador. Ele vai trazer solução para todas as dificuldades humanitárias. Tipo, vai falar que vai dar mais segurança por meio da tecnologia. É tudo enganação. Mas ele vai usar de tudo os argumentos para aqueles que não conhecem a palavra do Criador, não conhecem a verdade. Entendeu? Então ele vai enganar as pessoas com falso discurso, com a aparência da piedade. Ele vai parecer bonzinho, né? Aí depois, aqueles que conhecem a verdade não se curvar a ele, aí sim ele vai virar o ditador nos outros 3 anos e meio, vai perseguir o povo do Criador, a igreja, né? Que são as pessoas, não é um templo. É as pessoas, tá? Fique bem claro. Vamos lá, vamos dar sequência. Profundamente o coração de Deus e a natureza humana, uma vez alertou sobre este fenômeno. Vou ter que fazer 2 vídeos Ele desses, tá, observou que os verdadeiros primeira e crentes segunda parte frequentemente se encontram sozinhos, não por escolha, mas por necessidade espiritual. Spurgeon pregava com coragem sobre a diferença entre religião e relacionamento. Ele não tinha medo de confrontar o sistema religioso. Um irmão mandou um comentário aí outro dia, eu não lembro qual o irmão foi, eu respondi a ele, que ele falou assim, mas ele não falou referente a Charles Spurgeon. Ele falou o outro pregador, não sei se foi Billy Graham, não foi Billy Graham não. Que lá no passado teve grandes pregadores, ó, Billy Graham é esse aqui, ó. Isso aqui é o Billy Graham, né? Aí tinha Charles Spurgeon e tinha um outro lá, esqueci o nome dele. Irmão, aí eu respondi pra ele pode ouvir a pregação de Billy Graham, de Charles Spurgeon, desses grandes pregadores que tinha lá atrás, né? Eu esqueci o nome do outro lá, eu conheço, mas esqueci. Aí eu falei, ó, você pode ouvir, mas você tem que comparar com as escrituras. Por mais sábio que qualquer homem seja, até o que eu falo, eu não vejo ninguém que põe canal no YouTube que fala para comparar. Eu vejo, aliás, mas poucas pessoas, raríssima, a maioria que tem canal no YouTube que orienta na palavra, eu não vejo ele falar, vai comparar o que eu digo com a Bíblia. Eu falo, compare o que eu digo com as escrituras, porque eu sou falho, eu posso errar. Por mais conhecimento e estudo que eu tenha, lógico que tem outros irmãos que têm mais conhecimento, mais avantajado, espiritualmente falando, do que eu das escrituras. E eu aprendo com eles. Eu não tenho inveja deles não fico competindo como muitos aí, com invejinha, querendo competir, eu sei mais e tal. Não, eu vou lá e aprendo com os caras. E depois isso agrega no meu conhecimento, para mim também passar adiante, entendeu? Mas, mesmo assim, é bom vocês comparar, porque Paulo, o apóstolo Paulo, era muito conhecedor das escrituras, e ele e os berianos foram comparar o que Paulo disse, e ele não achou ruim não, com as escrituras, para ver se era daquele jeito que Paulo falava. Então quem somos nós? Então tem que se comparar assim. Então eu aconselho, pode ouvir esses pregadores, mas cuidado que eles são, alguns deles são frequentadores de templos, de religião. E a religião, ela limita o conhecimento. Por quê? Porque ela distorce a palavra, ela prega conforme as doutrinas daquela denominação, daquela religião. Ela não prega todo o evangelho puro. Vamos supor que eles preguem 90% de acordo com a Bíblia. Os outros 10% é veneno. Se alguém colocar um pouquinho de veneno no seu alimento, já te mata. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado para não usar. O cara é sábio, sim, é sábio. Pode até ser sábio, espiritualmente falando, mas mesmo assim tem que comparar com as escrituras, irmãos. O que a gente fala, tá? Para não cair em erro aí. Vamos lá. Sua época, e suas palavras ecoam com ainda mais força nos dias de hoje.
Ele dizia que muitos templos se tornaram teatros, onde a performance substituiu a adoração genuína, onde o aplauso dos homens se tornou mais importante do que a aprovação de Deus. E os escolhidos, aqueles que conhecem a voz do bom pastor, simplesmente não conseguem se alimentar de substitutos. Pense comigo por um momento. Quando você vai a uma reunião e sai de lá com o coração vazio, quando as palavras pregadas não tocam sua alma, quando você busca profundidade e encontra apenas superficialidade, algo dentro de você grita. É o Espírito Santo que habita em você, reconhecendo que ali não há o pão verdadeiro. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim então, nunca a terá Igreja sede. Católica colocou o nome Jesus Cristo, tá? Que eu tava falando. Mas esse nome não é o nome verdadeiro do Salvador, tá? O nome, ele veio da tribo de Judá. Que lá teve 12 tribos. Se você estudar as escrituras, o Criador formou 12 tribos, né? E uma dessas tribos era de Judá. Que nem J existe no hebraico, tá? Na língua dos judeus. É tribo de Yahudá, é Y, tá? Que entende como I. Yahudá. Então, como ele veio da tribo de Yahudá, é da tribo dos hebreus. Então, o Salvador, o Messias, é hebreu. Então ele falava hebreu, ele não falava latim, que é a língua dos romanos. Os romanos, que tomou posse dos seguidores do Messias, depois da morte dos apóstolos, e o que eles fizeram? Aí, ó, agora se levanta o outro. Eu não tenho nada contra a moto não, irmãos. É um veículo, meio de transporte que é bom usar. Só que os caras fazem aqui, eles mexem no motor para fazer barulho para perturbar os outros. Isso aí é os nós aí. Que Deus tenha misericórdia. Então, aqui é um barulho danado disso toda hora, né? Não é só os entregadores, não. É os doidos aí. Mas enfim, né? Deixa isso pra lá. Então, o mundo tá perdido mesmo. Aí, o que acontece? Aí o catolicismo criou uma instituição chamada cristianismo, entendeu? Então, por meio de pessoas que se diziam cristã e o imperador Constantino também, que misturou paganismo com as coisas do Salvador, a palavra do Criador. Mas o certo é seguidor do Messias, não existia isso, cristianismo. Quem inventou isso foi a Igreja Apostólica Católica Romana. Posteriormente, as igrejas evangélicas adotou isso, que veio por isso que lá no livro de Apocalipse chama Babilônia, que é escrito na testa, Babilônia, a mãe das abominações e da prostituição da terra. Que ela é mãe, a Igreja Católica. Ela é mãe das protestantes, porque a protestante saiu de Martinho Lutero, entendeu? Que era um católico que se revoltou com a venda de indulgência e fundou o protestantismo, que é o que a gente conhece como igreja evangélicas, né? Aí ele estava indo bem, mas depois ele se corrompeu e começou a perseguir judeus na época de Hitler. Hitler leu o livro de Martinho Lutero, que ele escreveu um livro, né? Ele trouxe a doutrina da graça de volta, o Martinho Lutero, mas em compensação ele não entendeu tudo. Aí ele começou a incitar perseguição aos judeus, que é o povo de Deus, que alguns creem em Deus, outros judeus não creem. E estão esperando outro Messias, que é o anticristo, que vai vir no tempo do fim, certo? Mas alguns judeus vão crer lá no tempo do fim, o Senhor vai salvar eles. É a menina do olho do Criador, é o povo que era terreno e que vai se converter lá no final, vai fazer parte da igreja. E por isso que a gente não pode ser antissemitista e ficar perseguindo os judeus aí, como muitos estão fazendo, tá? Então, esse nome Jesus veio do catolicismo, tá? Pra quem não sabe, é um nome que se assemelha até coisa errada aí, né? Mas, enfim, é só para vocês aprenderem. Não tô dizendo que quem chama Jesus Cristo vai se perder, não é isso que eu tô falando, porque as pessoas foram enganadas. Colocaram no subconsciente dela que o nome do Salvador era Jesus Cristo. Então eu também acreditava nisso. Lá atrás, porque desde pequeno eu escutava Jesus, Jesus, Deus, Deus, né? Mas o nome do Criador, Deus é um termo, tá? Pode chamar Deus, desde que você saiba que você está se referindo àquele que criou todas as coisas, o céu e a terra, e é o Deus da Bíblia Sagrada, aí sim.
Mas o termo Deus você pode se referir a qualquer divindade, não precisa ser necessariamente o Criador. Então por isso que é bom conhecer o nome verdadeiro dele, que é Ud-Re, Vav-Re, Yahu. Yahu. E o filho é Yahushua. Yahusha, Hamashia. Entendeu? O que significa Hamashia? Não é Hamashia, é Mashia. Mashia significa Messias. Hamashia que significa salvação, porque Yahu é o nome do pai que o filho carrega. Yahu Shua, Shua, significa salvação na língua hebraica. Que a salvação vem de Yahu, do Criador, por meio do Messias, o filho, o pai, da parte do Messias. Então, Yahu Shua, da parte de Messias. Aí vem a salvação. Entendeu? É isso. Só para deixar claro. Mas, né, enquanto a gente não se acostuma a falar o nome Messias, se você não quiser falar Yahushua, Yud-Re, Vav-Re, Yahu ou Elohim, fale que é Deus na plenitude, Elohim, né? Fala Messias, fala Criador. Pronto, fica mais fácil, né? Tem na sua mente, quando você lê as escrituras, em vez de você falar Jesus, fala Messias. Em vez de você falar Deus, fala Criador. Entendeu? Treina ela assim, eu faço isso comigo. Às vezes escapa algum Jesus aqui que eu falo, mas o pai entende que a minha mente está se acostumando. Vamos lá. Vivo não está sendo servido, quando o que se oferece é apenas casca sem substância. Os escolhidos de Deus são aqueles que experimentaram o toque real do Altíssimo. Eles conhecem a diferença entre a presença divina e a religiosidade vazia. São como aquele que provou o mel puro e não consegue mais se satisfazer com a adoçante artificial. Não é arrogância, é discernimento. Não é crítica destrutiva, é fome de verdade. Spurgeon ensinava que o cristão maduro desenvolve um paladar espiritual refinado. Ele não aceita qualquer doutrina, não se conforma com qualquer prática, não se satisfaz com qualquer forma de adoração. Há uma razão profunda pela qual isso acontece. Deus está chamando seu povo de volta para a essência, de volta para o primeiro amor, de volta para aquilo que realmente importa. Ele está sacudindo as estruturas para que possamos ver o que permanece. Esse final do tempo ele está revelando muitas coisas, inclusive o nome verdadeiro dele. Estão respondendo a este chamado. Não é um chamado vários enganos que por séculos mas para buscar foi plantado pelo Satanás, não é um chamado pela para influência desse mundo aqui, mas para a autenticidade. A Bíblia nos mostra em de Hebreus capítulo 10, versículo no 25. mundo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Não na igreja, não é um lugar. Igreja não é um lugar. Igreja vem da palavra que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e ainda lá atrás em aramaico. O Novo Testamento, quando veio o Messias, foi escrito em grego. Então, em grego, eclesias são chamados para fora. Da onde? Do sistema religioso judaico, que muitos hoje fazem templo aí e copiam o judaísmo. Com essas roupas aí que eles se vestem, com as como que chama lá? As trombetas, querem imitar judeus, né? Entendeu? Então sair para fora do sistema judaico religioso, para ir após o Messias. Entendeu? Porque o Messias destruiu o templo lá no ano 70. No Antigo Testamento tinha templo, no Novo não tem. A adoração é em sinceridade de coração, em espírito e verdade. Então, reunir como igreja, o que o Messias falou para a mulher samaritana. Aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou no meio dele. Quando você está falando da palavra, está falando do Messias, está falando do Pai, de Yahu, né, do Criador, lá ele se faz presente. Não é a quantidade de pessoas, não é um local mais, é em sinceridade de coração e não importa se tem 10, 2, 100, 500 pessoas, não é a quantidade. Você está reunido com pessoas genuínas no Messias, verdadeiras, entendeu? É isso. Mas quando vocês veem que se aproxima o dia, mas perceba a sabedoria destas palavras. Não diz para simplesmente frequentar um lugar. Diz para não abandonar a comunhão, o encorajamento mútuo, a edificação genuína. Exatamente. E é exatamente isso que os escolhidos buscam. Eles não estão fugindo da igreja como corpo de Cristo. Eles estão fugindo de sistemas religiosos que sufocam a vida do Espírito. Spurgeon viveu isso na própria pele. As religiões limitam o conhecimento da palavra. Ministério,
ele enfrentou forte oposição de líderes religiosos. Porque os líderes, antigamente na Igreja Católica Primitiva, lá, depois dos apóstolos, eles privavam as pessoas de ler as escrituras. Então o Constantino colocou o paganismo lá, o imperador romano, e não deixava as pessoas ler as escrituras. Ela tinha que ouvir dos padres, dos cardeais, entendeu? E eles distorciam tudo, os ensinos, entendeu? Aí depois, mais pra frente, que veio a reforma protestante, que veio os puritanos, que é o presbiteriano, aí que eles voltaram à origem e começaram eles mesmos a ler as escrituras e ser liberadas as escrituras. Só que eles também depois montaram várias denominações e foram se corrompendo. Aí bagunçou tudo de novo, entendeu? Aí é melhor você ler a sua Bíblia em casa, beber você mesmo, direto da água da fonte da vida, pedir sabedoria e discernimento de Espírito ao Pai, e Ele vai te conduzir a toda a verdade. Não precisa você aprender de ninguém. No começo, sim, você tem que pegar uma base de alguém que tenha conhecimento. Depois que você pegou essa base, você vai sozinho lendo as escrituras e o Pai vai te revelando toda a verdade por meio do conhecimento que Ele vai te revelando nas escrituras, entendeu? Sua época, porque pregava a verdade sem concessões. Ele não estava disposto a diluir o evangelho para agradar multidões ou manter a paz com estruturas corrompidas. E pagou o preço por isso. Mas sua consciência estava limpa diante de Deus. Todos os escolhidos do Pai vai pagar o preço que por revelar obedecer a a Deus verdade. era mais importante Quem não quer ouvir a do que verdade, agradar aos homens. vai Hoje, nos dias em que perseguir aquele que vivemos, fala a verdade. esta mesma realidade se repete. Há um conflito silencioso acontecendo. De um lado, estruturas religiosas que se tornaram empresas, focadas em números, em crescimento a qualquer custo, em métodos de marketing mais do que em ministério do Espírito. Do outro lado, corações sinceros que clamam por autenticidade, por palavra que corta como espada de dois gumes, por adoração que brota do Espírito e não apenas dos lábios. Os escolhidos de Deus percebem quando algo não está certo. Eles sentem no Espírito. É como um alarme interno que dispara quando há manipulação em nome de Deus, quando há controle disfarçado de liderança espiritual, quando há exigências humanas apresentadas como mandamentos divinos. E quando a gente fala de critica religiões aqui, eu não estou criticando só as católicas e evangélicas, tá? Nenhuma religião vem do Pai. Nenhuma, nem espírita, nem candomblé, nem judaísmo, nem islamismo, nada. Isso foram coisas criadas por homens. O Pai não ordenou, na nova aliança, ele ordenou isso na antiga aliança. Na nova aliança, depois do Messias, não tem nenhuma ordenança para se criar templos, para se criar religiões. Leia lá na carta de Tiago. Qual que é a religião pura e imaculada para o Criador? É visitar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades e desviar das corrupções do mundo. Você visita os órfãos e a viúva, irmãos. Você desvia da corrupção do mundo, irmãos. Você não fica mergulhado em mentira, em traições, em enganos e manipulações da palavra, irmãos. Você não fica adorando ídolos e estátuas e adorando as coisas desse mundo na frente do Criador, irmãos. É isso, entendeu? No versículo 10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esta é a pergunta que arde no coração dos escolhidos. A quem estamos servindo realmente? Quando a estrutura religiosa exige conformidade com padrões que não encontram respaldo nas Escrituras, quando a tradição humana se torna mais importante que a palavra de Deus, quando o medo de desagradar líderes supera o temor do Senhor, algo está profundamente errado. E aqueles que têm o Espírito Santo como mestre interior reconhecem isso. Não estou pregando anarquia espiritual. Não estou incentivando a rebelião contra a autoridade legítima. Mas estou ecoando o mesmo alerta que Spurgeon fez em seu tempo. A diferença entre submissão a Deus e submissão a sistemas humanos que usam o nome de Deus para controlar pessoas. Jesus foi duro com os fariseus, não porque eles ensinavam as Escrituras, mas porque haviam criado um sistema religioso pesado que afastava as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Os escolhidos estão cansados de Agora eu vou falar uma coisa. Leia lá o Evangelho de João. O que o Senhor, o Salvador, ele falou para os religiosos fariseus da época dele? É o que acontece hoje, tá? A minha palavra não é de vós, porque vós não sois das minhas ovelhas. Vós
Raça de víbora, olha o nome pesado que o Salvador pronunciou aos religiosos da época. Raça de víbora, vós sois filho do diabo. Olha, tá lá escrito, não sou eu que estou falando não, hein, irmãos. Vai ler lá, se você duvida, vai ler no Evangelho de João. Eu só não lembro o versículo que tá isso, mas procure lá na sua Bíblia. Então, lá tá escrito, né, cada capítulo tá escrito o assunto que vai falar. Veja lá na sua Bíblia. Qual que é o assunto? O assunto tal. Aí, e bate do Messias com os fariseus. Aí você vai ver que tá lá. Entendeu? Eles querem presença. Estão cansados de shows gospel. Eles querem adoração que toca o céu. Estão cansados de mensagens motivacionais que apenas fazem cosquinha nos ouvidos. Eles querem a palavra profética que transforma vidas. Estão cansados de relacionamentos superficiais onde todos usam máscaras de perfeição. Eles querem comunhão genuína, onde podem ser vulneráveis e encontrar graça. Se você está se inscrevendo agora em nosso canal, saiba que aqui falamos verdades que muitos preferem esconder. Verdades que libertam, mesmo quando doem. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, prefiro uma verdade que dói do que uma mentira que talvez tenha esfriado, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para isso. As pessoas gostam da zona de conforto, eu gosto de confronto. Não é apenas para me olhar e me corrigir do meu erro. É um guia prático para você reencontrar a presença de Deus de forma genuína. E então acontece algo interessante. Quando os escolhidos começam a se afastar dos lugares onde não encontram vida espiritual, muitas vezes são acusados. Dizem que estão em rebelião. Dizem que perderam o amor pela casa de Deus. Dizem que estão sendo influenciados pelo inimigo. Mas raramente alguém pergunta por que isso está acontecendo. Não é uma religião, nem uma raramente os líderes param para questionar se talvez, apenas talvez, o problema não esteja naqueles que saem, mas naquilo que está sendo oferecido. Spurgeon dizia que a igreja não é um prédio, é o povo de Deus. Não é uma denominação, é uma família espiritual. Não é uma organização, é um organismo vivo. E quando este organismo adoece, quando é sufocado por tradições humanas e agendas carnais, os membros saudáveis sentem o desconforto. Eles não conseguem mais respirar naquele ambiente. Não porque sejam fracos, mas porque são sensíveis à presença e a ausência de lugar Deus. só tem engano. A verdade que poucos descobrem é esta. Quem anda no caminho Deus está do fazendo Criador uma não obra pode de separação. Ele está separando o conivente com joio engano, do trigo. corrupção. Está separando aqueles que buscam de verdade daqueles que apenas mantêm joio do aparências trigo? religiosas. Está Falso separando seguidor do Messias e adoradores verdadeiro. genuínos de meros frequentadores de templos. E neste processo, muitos dos seus escolhidos se encontram em jornadas solitárias, pelo menos por um tempo, até que ele os conecte com outros que também ouvem sua voz. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceba, elas ouvem sua voz, não a voz de sistemas religiosos, não a voz de tradições humanas, não a voz de líderes que se colocam entre o povo e Deus, mas a voz do próprio pastor. E quando ouvem essa voz chamando-as para pastos verdejantes, elas seguem. Mesmo que isso signifique deixar currais conhecidos. Agora precisamos entender algo fundamental. Os escolhidos de Deus não se afastam das igrejas por capricho ou por espírito crítico. Há razões profundas e espirituais por trás deste movimento. E a primeira delas é a fome por verdade genuína em um tempo de mentiras disfarçadas de evangelho. Vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido diluída, adoçada, modificada para não ofender ninguém. Pregadores evitam falar sobre pecado, porque isso afasta as multidões. Evitam falar sobre arrependimento, porque isso não é popular. Evitam falar sobre cruz, negação própria e santidade, porque isso não enche templos. Em vez disso, oferecem mensagens de prosperidade sem transformação, de bênção sem compromisso, de céu sem renúncia. Mas os escolhidos de Deus conhecem as Escrituras. Eles sabem que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta,
e amplo o caminho que leva à perdição, muitos são e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, estreita é o caminho difícil. E apertado o caminho a que leva porta à vida. estreita é o São Messias. poucos os que a encontram. É a palavra do Quando os Criador. templos Você vai ter que matar os seus desejos carnais, a sua vontade de sair da zona de conforto para entrar pela porta estreita. É isso que é a porta estreita. Agora o caminho fácil é ouvir o que vocês gostam de ouvir. Ou vocês não estou falando vocês aí. Estou falando que as pessoas que frequentam o templo gostam de ouvir. Você vai ser empresário, vai ficar rico, vai ter carro do ano. E o diabo dá essas coisas mesmo. Por isso que ele fez na tentação do deserto lá pro Salvador. Lá, se prostrado me adorás, darei o reino desse mundo todo. Porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Quem deu? Foi o Adão quando pecou. Porque o Criador colocou Adão para cuidar da terra. Adão pecou, desobedeceu o Criador e pegou na mão do Satanás. Agora Satanás, ele gerencia esse sistema aqui. Quem está no controle é o Criador. O Criador está no controle de tudo. Porque tudo tem que se cumprir. São profecias para poder chegar ao tempo do dia do julgamento final, o tempo do fim, que a Escritura profetizou, para separar joio de trigo, falso de verdadeiro, e condenar os falsos para a perdição eterna e salvar os verdadeiros para o reino celeste do Pai. Entendeu? Quando não há exigência de transformação, apenas convites para ajuntamento, o espírito dentro dos escolhidos tem que nascer de novo, de dentro para fora. Há uma diferença gritante entre pregação que conforta os aflitos e pregação que aflige os confortáveis. A verdadeira palavra de Deus faz ambas as coisas. Ela consola aqueles que estão quebrantados e quebra aqueles que estão endurecidos. Ela traz paz para os atribulados e traz convicção para os acomodados. Mas muitos púlpitos hoje oferecem apenas metade da mensagem. Só conforto, só prosperidade, só vitória, sem cruz, sem morte do ego, sem transformação de caráter. Os escolhidos não conseguem se alimentar disso. Não, jamais. É como tentar saciar a fome com ar. Parece que há movimento, mas não há substância. Eles saem dos cultos com o mesmo vazio com que entraram. As músicas podem ter sido animadas, a estrutura pode ter sido impressionante, a produção pode ter sido impecável, mas o espírito continua faminto, porque não houve encontro real com Deus. Houve apenas um evento religioso bem produzido. A segunda razão pela qual os escolhidos se afastam é a comercialização da fé. Eles percebem quando o evangelho se tornou produto, quando a igreja se tornou empresa, quando ovelhas se tornaram clientes. Quando pastores se tornaram empresários, quando o altar se tornou palco, quando a oferta se tornou investimento com promessa de retorno garantido. Jesus entrou no templo e expulsou os comerciantes. Ele derrubou as mesas dos cambistas, e ele disse em João capítulo 2, versículo 16: Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Estas palavras ecoam através dos séculos. O coração de Deus não mudou. Ele ainda se indigna quando sua casa é transformada em centro de comércio. Isso quando tinha o templo, aquela época do Messias, existia o templo ainda, só que ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, e quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ascendeu aos céus, para a presença do Pai, o templo no ano 70 foi destruído pelo general Tito e alguns muçulmanos que se estavam unidos com o general Tito. E isso aconteceu, porque o próprio Messias profetizou e aconteceu. Aí depois, por isso que ele falou para a mulher samaritana: agora adorarei o Pai em espírito e verdade, não nesse templo de Jerusalém, nem no monte, porque os samaritanos adoravam no monte, os judeus adoravam no templo. Aí acabou o templo, foi destruído, agora vai ter que adorará em qualquer lugar com sinceridade de coração, ou com fingimento, né, que muitos vão adorar com fingimento. Mas hoje construíram o templo, a revalia do Criador aí, para enganar e manipular as pessoas. E as pessoas não enxergam isso. Algumas, estamos falando de ofertas legítimas ou de sustento ministerial. Alguns já enxergaram já. A Bíblia é clara sobre o direito daqueles que servem ao altar. Mas há uma diferença entre sustento e exploração, entre generosidade motivada pelo espírito e manipulação motivada pela ganância. Os escolhidos discernem esta diferença. Eles percebem quando são pressionados emocionalmente a dar, quando são feitas promessas de bênçãos financeiras em troca de contribuições, quando há mais foco. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Senão eu vou fazer a segunda parte, tá, irmãos? Agradecendo algumas pessoas aí que eu fiz a live aí deram ok pra mim.
uma conhecida minha, que foi minha vizinha, Helena, um abraço, tá? Eu vou jogar isso aqui, ver se eu consigo jogar esse vídeo no Facebook também. Agradecendo o meu tio José Tadeu aí, o Zequinha. Abraço, tio. A minha tia Ana aí, que também curtiu o vídeo aí. Eu não sei se viram todos até o fim, se viram até o fim. Mas eu agradeço aí, né? Pela atenção, pelo carinho aí, tá bom? E espero que esse vídeo ajude as pessoas a abrir os olhos espirituais e não entregar a enganos, a religiosidade aí que tem por aí, os falsos evangelhos, falsa doutrina, querendo levar as pessoas à perdição, tá? Meu trabalho é para isso. O Criador me chamou para exercer não só a mim, o corpo do Messias aí como todo, né? Tem irmãos aí com o canal no YouTube que tem milhões de seguidores. Eu sou um pequeno membro, né, irmãos? Eu não tenho muitos seguidores, não tenho, mas o pai não está procurando quantidade, sim qualidade, pessoas genuínas, pessoas que querem andar no caminho do pai, fazer o bem ao próximo, amar o próximo quando puderem. Não estou falando só de dinheiro, tá? Porque nem tudo é dinheiro. Eu tô falando de você visitar pessoas que tá precisada, dar um abraço, dar um carinho para ela nos hospitais, né? Levar os evangelhos, levar a palavra da verdade, sem rúcula, sem mácula, sem distorção, entendeu? É para isso que nós somos chamados. E amar o nosso próximo, demonstrar o amor, servir no que puder servir. Cada um nos seus dons, né? Eu não tenho chamado para servir em outra frente. Às vezes eu saio do meu dom e ajudo algumas pessoas em outras áreas, né? Eu não estou falando isso para me aparecer, porque eu tenho que diminuir e o Salvador e o Pai crescer. Eu só sou o vaso usado pelo Espírito do Criador, a rua Hakodesh, para trazer as verdades, tá? Eu do pó vim, do pó voltarei. Nada eu me propõe saber de mim mesmo, nada eu sou de mim mesmo, tudo que eu sou vem do Pai, eu dependo dele, sou totalmente dependente dele. Essas palavras que eu digo aqui vêm do Espírito do Pai, não vem de mim, tá bom? Então espero que ajude vocês aí, tá? E agradeço qualquer um que compartilhar com outros o meu vídeo, que deixar a curtida aí, né? E abraço a todos vocês, amo todos vocês no Messias. Seja meu amigo, meu parente, meu irmão, irmã no Messias, qualquer pessoa aí, que o Pai abençoe vocês, proteja, dê saúde, dê paz, dê harmonia, amor ao próximo, amor no coração e tudo mais, tá bom? Até o próximo vídeo. Se inscreva quem não é inscrito no meu canal do YouTube. Revelando a Verdade, Yahushua HaMashiach, o nome do canal, tá? Se inscreva aí quem não é inscrito. Reescreva quem foi desinscrito, que o YouTube não tá notificando. Toque o sininho de receber as notificações aí. Compartilhe o vídeo, deixa o like para nós aí, para o algoritmo reconhecer e compartilhar mais conhecimento para os outros irmãos, tá bom? Fui, até!